Olá, queridos! Vamos dar início a mais uma aula, só que essa aula não é de língua portuguesa, essa aula é de redação oficial. E aí, quando vocês olharam para o edital, que se depararam com esse nome, redação oficial, ficou aquele desespero. Prof, vou precisar escrever uma redação? Não, não vai precisar escrever uma redação. A redação oficial é um manual da República Federativa do Brasil. E esse manual traz as regras e as normas para as comunicações governamentais, seja ela de nível municipal, estadual ou federal. Então, são detalhes, são informações, particularidades de como deve ser produzido esses documentos. Nessa aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre redação oficial e vamos responder questões recentes da sua banca para que você possa ver a abordagem que venha acontecer na sua prova, que possa vir a acontecer na sua prova. Um outro detalhe especial é que quando a redação especial está lá em um determinado edital, tem no máximo 2 ou 3 questões. Muito, 3 questões. Geralmente é uma ou duas, tá? São temas simples, não tem muita dificuldade, mas se é um tema novo para você, eu preciso que você revise e gere uma fixação de conhecimento nesses assuntos, tá? Primeiro vamos entender as principais características da redação oficial. Como deve ser produzido esses documentos? O que deve conter nesses documentos? Os documentos eles devem ter uma impessoalidade, ou seja, ausência de impressões individuais. A impessoalidade é um caráter que deve ser impessoal sobre o tratamento de determinado assunto. Não pode ser uma coisa pessoal, você não pode colocar seu coração no documento. Você ali não é o João, você não é o Pedro, você é o serviço público, você representa os Correios, você representa a Polícia Militar, você representa o seu órgão, então não é você, você tem que ser totalmente impessoal, tá? Já preste atenção nesse detalhe. Padrão culto de linguagem. Professora, como é que é esse negócio de padrão culto de linguagem? Porque assim, eu não estou pensando aqui como é que eu vou escrever esse negócio. Então, já existe um padrão, já existe um determinado modelo para a produção de um documento. Porém, o que você precisa entender? Que é a correção gramatical. Quando eu escrevo o padrão e eu tenho que usar um padrão culto da linguagem, eu tenho que usar a gramática normativa, as normas e regras da língua portuguesa. Eu não posso escrever gírias, tem que ter ausência de gírias, jargões, regionalismo. Ah, professora, vamos lá. Eu sou policial militar, e dentro da Polícia Militar nós temos jargões técnicos específicos da nossa profissão. Eu não posso colocar isso em um documento público, porque o público que vai ler, eu escrevo para o público. Ele não tem obrigação nenhuma de conhecer os jargões da Polícia Militar, os jargões dos Correios, os jargões da ANC, não tem, eles não têm essa obrigatoriedade. Por isso, eu tenho que manter um padrão culto da norma, para que todos que façam a leitura desse documento possam entender de forma clara, sem dificuldade de entendimento, tá? A utilização é de vocabulário comum, para facilitar o entendimento geral, certo? Padronização é uma clareza gráfica na impressão. Eu tenho que ter um modelo, um padrão, eu tenho que usar um papel uniforme. Não posso pegar aqui uma folha de caderno e produzir um ofício. Eu tenho que usar um padrão de um documento, papel timbrado do órgão ao qual eu represento, correta diagramação do texto. Só é porque eu acho tão bonitinho, todo mundo justificado para a direita, acho fofo os textos. Não, gente, existe um padrão. E eu tenho que seguir um padrão de diagramação, tá? Eu não posso colocar do jeito que eu quero e do jeito que eu acho. Se eu acho bonito, tudo em caixa alta para chamar atenção. Não, de jeito nenhum. Concisão. Essa palavra já caiu várias vezes em prova. É transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Isso aqui se chama economia gramatical. Máximo de informações com o mínimo de palavras, de forma clara, precisa, concisa e objetiva, sem muito rodeio, sem muita volta. Formalidade. Emprego de pronomes de tratamento. Eu não posso sair escrevendo um documento oficial como se eu estivesse mandando uma mensagem no WhatsApp, né? Aquelas coisas ridículas que você escreve, com tudo abreviado, pelo amor de Deus. Não, tá? Eu tenho que ter polidez nas minhas palavras, eu tenho que ter civilidade a respeito do enfoque de um determinado assunto. Então, são características importantíssimas. E, geralmente, quando cai nas provas, pergunta as principais características, ou pergunta se o conceito da característica está certo, preste atenção no detalhe. A clareza possibilita a imediata compreensão da informação, tem que ser clara, concisa, objetiva,
Interpretação uniforme, a utilização da norma culta faz com que todos que leem o documento entendam a mesma coisa, de forma objetiva, não pode ser de forma subjetiva, tá? Subjetiva é quando eu tenho uma informação e eu leio e entendo de uma forma. João lê e entende de outra forma, é totalmente subjetivo, bagunçado, de forma alguma. Finalidade na motivação, deve visar o interesse público e não o privado. Professora, porque aqui na minha cidade, o prefeito mora em frente a uma praça e ele arrumou a praça toda, e a praça do meu bairro está esculhambada. Então, eu tenho que fazer uma documentação com a finalidade, motivação não é pessoal. Eu não posso querer fazer uma coisa só em função de minha pessoa, tá? Em função de minha família, por exemplo. A função é para quê? Para o público geral. Referência, correlação de expediente, de onde se originou o expediente. O documento saiu da sede dos Correios. O documento saiu de um determinado hospital. Eu tenho que colocar lá o expediente no documento. E a uniformidade, a administração pública, ela é una, ela é única. E o interesse público sobressai o interesse particular. A gente está sempre pensando aqui no público, no coletivo. Essa tabelinha vocês vão receber, precisam ler e reler, porque essas características elas despencam em prova. Então, de 2 questões no máximo que vai vir na sua prova, grandes possibilidades de que essas questões saiam daqui, das características da redação oficial, ok? Acabou? Pode que não, agora que começou, querido. Segura aí na cadeira que o negócio vai ficar bom agora. Regras. Presta atenção. Pronome de tratamento refere-se à segunda pessoa gramatical, concordando com a terceira. Então, eu vou me referir à segunda pessoa gramatical, certo? Concordando com a terceira. Cuidado com essas regras. Padrão ofício, diagramação, margem, cabeçalho. Eu tenho que ter uma uniformidade nos documentos oficiais. Eu não posso mandar um ofício hoje de um jeito, e amanhã eu não gostei desse modelo, eu vou dar uma mudada. Não é assim que funciona. É o mesmo padrão sempre, para todos, tá? Vários documentos diferenciam o conteúdo e não pela forma. Eu posso diferenciar o conteúdo. Hoje, eu mandei um documento para determinado órgão, mas o conteúdo daqui é um, mas a forma não muda, é a mesma. Cabeçalho, data, assunto, fecho, sempre, tá? Diversos, não se usa tratamento como digníssimo, cuidado com isso. O vocativo dirigido a chefes do governo é excelentíssimo senhor, aí coloca o cargo do ser humaninho lá, né? Excluídas as comunicações asseadas pelo presidente da República, todas as demais comunicações devem trazer o cargo da autoridade que expede. Eu vou excluir, excedendo-se, as comunicações de quem? Do presidente da República. Então, todas as outras eu vou colocar quem? A autoridade que assinou, abaixo do local e a assinatura. Todas as páginas são numeradas, exceto a primeira. Professora, e essa besteira cair na prova? Sim. Todas as páginas são numeradas, inclusive a primeira. Já foi questão de prova, exceto a primeira. A primeira, você já sabe que é a primeira e pronto, né? Então, vamos lá. Preste atenção aqui nessas exceções. Todas as autoridades serão tratadas com o vocativo senhor e depois o respectivo cargos. Pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade e Vossa Senhoria. Faça a leitura de quem são os remetentes, Vossa Excelência, alças autoridades federais, estaduais e municipais. Excelentíssimo senhor, apenas para o chefe do governo. Senhora, eu vou colocar aqui para eu babar meu chefe, vou mandar um documento para ele, e eu quero dar uma babada aqui, você vai dizer, excelentíssimo senhor, que é para ver se ele resolve o problema não negativo, existe um padrão, tá? Vossa magnificência, aqui, magnificência, negócio difícil, né? Só para os reitores de universidade. Vocativo magnífico reitor. Vossa Santidade, somente o Papa, a não ser também quando você quer arrumar um ironia com alguém na sua casa, Vossa Santidade, venha tirar a toalha de cima da cama, né? Vossa Senhoria, demais autoridades, e o vocativo Senhor. Certo? Olha só, partes do documento. Aqui cai muito em prova. Muito, 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 muito. Partes do documento. Eu tenho que ter o tipo de documento. Que tipo de documento é esse? Eu tenho que colocar lá a sigla, o órgão expeditor, local e data, sempre por extenso com alinhamento à direita. O memorando não coloca o local. Cuidado com essa observação. São essas exceções que despencam em prova.
Vocativo, chamar a pessoa do destinatário. Lembra que eu falei sobre isso na aula de pontuação? Vocativo sempre bem isolado com vírgula, tá? Destinatário, nome do cargo do destinatário, certo? Detalhe, no ofício deve-se incluir o endereço completo. Assunto, o teor do documento. Por que a pessoa tem que botar o assunto? Porque o cabo não lê para depois saber o que está escrito. Porque muitas vezes as demandas de documentos são gigantescas. Então, quando tem um assunto, ele já vai olhar, poxa, esse aqui é importante, deixa eu dar uma prioridade nessa leitura, deixa eu despachar esse documento. Por isso que é importante colocar o assunto, tá? Texto, eu tenho que ter uma introdução, um desenvolvimento, cada ideia em um parágrafo e uma conclusão. É a estrutura básica de uma redação, mas não é uma redação, é uma parte de um documento, tá? O documento deve ser encaminhado apenas para introdução, certo? Documento de encaminhamento contém apenas a introdução. Cuidado, deve-se utilizar a forma direta, sem rodeios. Vou solicitar aqui, professora, deixa eu ver aqui uma coisa que eu fiz recente, porque eu produzo muitos documentos, né? Eu trabalho na coordenação pedagógica da coordenadoria dos colégios da Polícia Militar. Hoje eu sou policial militar, mas eu sou do setor administrativo, então eu produzo documentos. Eu solicitei recentemente da prefeitura um empréstimo de palco e telão para o aulão do Enem. Então, não precisa dizer, olha, eu vim aqui pedir esse material emprestado, porque a gente está com muito aluno para fazer um negócio aqui de aula do Enem, a gente não tem esse negócio, muita criança, não tem dinheiro. Não, venho por meio desta solicitar empréstimo de palco, taranana, e som para aulão do Enem, que acontecerá no dia tal. É simples e objetivo, tá? Se o meu chefe quiser ligar para o chefe da prefeitura e fazer uma tratativa, olha, eu estou mandando um documento para ti, a gente está precisando de um empréstimo de uns negócios aqui de palco, de som, se você puder olhar com carinho, aí é outra história. Mas o documento direto, simples e objetivo, tá? O fecho, respeitosamente, atenciosamente. O fecho é a despedida lá no final do documento. Isso aqui não cai em prova, não, viu, gente? Despenca. Vocês vão observar nas questões que isso aqui tem uma recorrência gigantesca. Identificação de signatário, espaço para assinatura, nome, cargo. Para o presidente da República não se coloca o cargo. O cara é o presidente, né? Não coloca o cargo do bichinho, não. E aí, vamos lá. A gente já viu aqui dicas, orientações, regras gerais. Por que que essa redação oficial, se você não faz uns blocos lindos assim que nem língua portuguesa? Porque eu preciso apenas de duas questões. É muito mais fácil eu te explicar o que que cai na prova e você direcionar o seu olhar e você revisar os pontos mais importantes do que você estudar o manual todo que é gigantesco. Vamos simplificar a sua vida, né? Então vamos lá. Professora, mas eu posso aí, em algum momento, dar uma olhadinha nos tópicos lá da redação oficial, posso fazer mais questões para fixar? Deve, deve, mas não precisa se desesperar, fazer a leitura do manual completo, porque não vai cair na sua prova a leitura do manual completa, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, até para ficar mais simples, eu vou fazer dois blocos, vou parar aqui essa parte introdutória e no próximo bloco a gente resolve questões, que vocês já vão entender que está dividido. Quando for revisar, quando for fixar, pode fazer assim, eu quero só aquelas dicas, aqueles mapinhas mentais, parte um. Quero resolução de questões, parte 2, tá bem? Então, vamos lá, segura aí, que a gente vai parar e volta no próximo bloco com as questões.